Vou te contar o quanto efetivamente rendeu o fundo Arcagrão do Grupo Primo. E sabendo disso, você irá verificar se deu lucro ou deu prejuízo e até se você irá investir nesse ativo ou não. Como também irei aproveitar e te explicar todo o passo a passo de como investir nesse fundo pela corretora Rico. E saiba que existem duas formas diferentes de você investir pela corretora Rico no fundo Arcagrão. Atualmente, observe aí na tela, todas essas instituições financeiras, elas já têm dentro de sua plataforma o fundo Arcagrão. Alguma delas com uma particularidade ou outra. Mas eu sei que vocês sentiam falta do Nubank. É uma das instituições financeiras que ainda não adotaram, mas já estão com esse planejamento de ter em sua plataforma. Vou compartilhar aqui a tela do celular para que a gente possa verificar o quanto efetivamente rendeu o fundo Arcagrão. Já estou dentro aqui, me lembro dentro do aplicativo, só que antes que você estranhe, calma, eu estou dentro do aplicativo da XP Investimentos, porque antes eu fiz o aporte na Previdência Privada pela XP. Só que, após que a gente verificar a rentabilidade, eu ia entrar no aplicativo da Rico Corretora e te explicarei o passo a passo para comprar o fundo Arcagrão por lá. Então vamos verificar aqui a rentabilidade. Primeiro, que eu não apliquei algum valor tão significativo em relação ao meu patrimônio aqui investido na XP Investimento, que é a mesma coisa que eu vou recomendar para você. Nunca vá em um investimento colocando todo o dinheiro que você tem, sempre uma parcela. Ponto milênio, entramos aqui nos detalhes. Perceba que inicialmente eu coloquei um valor de R$1.000, só que agora esse ativo já teve uma valorização de 1,87%, só que foi 1,87% em 30 dias. 1,87% para um mês somente é extremamente relevante para um investimento financeiro. Você não conseguirá, por exemplo, em renda fixa fazer um aporte em 30 dias somente. Você tem uma rentabilidade próxima de 2%. Para que isso existisse, você teria que ter uma rentabilidade de 215,48% do CDI. Normalmente esses bancos digitais, quando se aporta algum recurso lá, eles dão 100%, alguns 102%, alguns bem específicos 110%. Então, para você ter uma rentabilidade similar à renda fixa que teve aqui no fundo Arcagrão, provavelmente você não vai conseguir. Só que, claro, eu sei que comparar renda fixa com um fundo de investimento não é o melhor comparativo. Somente estou te dando essa informação para que você compreenda que você aportando o seu recurso no fundo Arcagrão, na teoria, ao longo do tempo, ele irá render mais, sim, do que o CDI, do que a renda fixa que nós temos no Brasil. E isso tudo porque muitas pessoas estão acostumadas com fundos de previdência privada que rendem até abaixo do CDI. Eu não sei se você sabe, mas 96% dos fundos de previdência que temos hoje em dia no Brasil, eles perdem para o CDI. Isso tudo porque eles fazem uma gestão passiva, ou seja, eles pegam o dinheiro que você está aportando nessa previdência, eles acabam investindo em um índice de renda fixa como o CDI. Logo, com o tempo, esse fundo irá desempenhar abaixo do CDI, porque mesmo que ele esteja investindo naquele índice do CDI, você ainda terá que pagar as taxas. Por consequência, você irá ter uma rentabilidade menor do que a renda fixa no Brasil. Só claro, não é o caso aqui nesse fundo de investimento do Arcagrão. Ele está com 215,48% do CDI, como eu falei para vocês, somente em 30 dias do valor aportado. Só que agora tem uma coisa bem interessante que eu quero mostrar para você. Perceba que quando eu coloco somente nesse mês de agora, estamos iniciando, você irá ter uma rentabilidade negativa, ou seja, ele está se desvalorizando. Uma rentabilidade pouco negativa, sim, uma variação de menos 0,34%, mas está. O que eu quero chamar a atenção é que mesmo que eu entrasse agora no fundo Arcagrão e eu percebesse que ele estivesse com a rentabilidade negativa nesses 30 dias de aporte, não é por isso necessariamente que você deve tomar a decisão se vale a pena ou não. Porque saiba que esse tipo de fundo de previdência privada é um investimento de longo prazo. Via de regra, as pessoas investem pensando acima de 2 anos, ou até a grande maioria acima de 10 anos para esse tipo de investimento. Então você fazer uma avaliação somente numa esfera de 30 dias é muito prematuro. Nesse caso, está valendo a pena? Sim, até então valeu bastante a pena. Mas se tivesse negativo, ainda valeria a pena? Eu acredito que sim, devido à metodologia do fundo Arcagrão, onde ele está distribuindo os seus ativos de uma forma coerente, a qual foi replicada até dentro do Brasil em outros países e demonstrou resultados positivos, certo? Vamos descer mais um pouco aqui. Aqui são informações mais relacionadas ao fundo. Perceba que ele também tem uma taxa de administração de 0,59%, podendo ter no máximo uma taxa de 2,59%. E esse item aqui, com certeza, acabou confundindo bastante as pessoas. Elas pensaram, se a taxa de administração é de 0,59%, como é que ela irá aumentar ao longo do tempo? A questão é que o fundo Arcagrão é como se fosse um FOF. É um fundo de fundos, ou seja, é um fundo que ele investe em outros fundos. Por consequência, a taxa de administração
administração dele é de 0,59, somada com a taxa de administração proporcional em relação ao aporte aos demais fundos. Só que aí tem um grande detalhe. Se o fundo de investimento no mercado, ele te cobra uma taxa de administração de 2%, para mim e para você, ele não vai cobrar os mesmos 2% por fundo Arcagrão. Porque eu e você vamos aplicar R$1.000, R$10.000, R$100.000 que seja. O fundo Arcagrão vai aplicar no mínimo dezenas de milhões de reais naquele fundo específico. Então essa negociação, essa taxa de administração com certeza será menor. Além de outros detalhes mais técnicos, certo? Aqui só são as informações em relação ao fundo. Nesse caso específico que já avaliamos aqui a rentabilidade do fundo Arcagrão, vamos para a corretora Rico para poder investir. Só que antes de entrar, Milênio, eu vou te contar uma breve história. Se você não quiser ouvir, não tem problema. Antecipa alguns segundos aqui do vídeo, que você já vai direto para a explicação do aplicativo da Rico Corretora. Mas caso você fique, você saberá como é que surgiu a ideia de uma previdência privada, e foi na Escócia, no século XVIII, pelas igrejas. Eles perceberam que quando um homem da família morria naquela época, não existia uma migração muito bem feita do patrimônio dele para a esposa e os filhos. Sendo assim, muitas das vezes as mulheres ficavam até sem teto. E foi daí que vem o termo "está descoberto" em um fundo de previdência, ou está descoberto do seguro de vida que você tem, por exemplo. Por conseguinte, eles fizeram alguns cálculos estatísticos e verificaram o quanto é que cada um deveria pagar, contribuir, para que com isso eles tivessem uma previdência privada, para em caso de óbito, aquela família ela tivesse uma proteção financeira. Só que o grande problema é que hoje em dia nós só pensamos na previdência social, que na verdade, atualmente no Brasil, ela se encontra numa situação bastante crítica, onde o dinheiro que é arrecadado para a previdência social, na teoria, ela não consegue nem pagar os custos atuais. Então, pensando um pouco mais a longo prazo, será que no momento que você precisar da previdência social, efetivamente o governo terá dinheiro para poder te ajudar? E isso tudo você já sabendo que, de acordo com os dados atuais, 99% das pessoas que têm previdência social, elas não conseguem sobreviver somente com a previdência social, ou seja, elas precisam da ajuda de terceiros, ou de familiares, ou de amigos, ou até trabalhar para ter outra renda. Isso serve somente como reflexão. Vamos voltar aqui para o aplicativo. Agora, Milênio, se você já aprendeu alguma coisa, já curte aqui o vídeo, já se inscreve no canal e também badala esse sininho. Você tocando no sininho, você será notificado de novos conteúdos aqui do Grupo Milênio. Tô entrando aqui na corretora da Rico, coloquei minha biometria, só que para ser sincero, eu não tinha uma conta na Rico Corretora e você que me acompanha já sabe disso. Tiveram alguns comentários pedindo esse tipo de conteúdo, então abri aqui a conta para poder gerar. Se você perceber, até a política de privacidade eu ainda nem sequer li o termo, vou colocar para ver depois. Perceba que logo de cara, em ofertas, a Rico já está promovendo a Previdência Arca, o fundo Arcagrão. Então, com certeza, está tendo uma demanda muito grande de pessoas por esse ativo. Só que eu chamo a atenção, vou colocar um print aí na tela, que você só poderá fazer o investimento pela Rico Corretora da seguinte maneira. Primeiro, você tem que ativar uma conta digital. Então, você terá que vir aqui em conta, certo? E observe agora o print como está aí na tela. Você irá clicar nesse link, nesse botão laranja, e por consequência, você irá aguardar a Rico liberar sua conta digital. Ela liberando sua conta digital, você já fica autorizado para poder investir no fundo Arcagrão. Só que aí tem duas maneiras de você fazer isso. Eu vou te explicar as duas maneiras aqui no vídeo. A primeira forma, você irá em Quero Saber Mais, ele irá te levar para uma página à parte, não estranhe, realmente está sendo assim. Eu já conversei hoje com o pessoal da Rico Corretora e eles disseram que ainda não tem uma previsão para comprar direto dentro do aplicativo. E sim, uma das maneiras é essa forma, depois eu vou falar da outra. Você terá que abrir sua conta digital, conforme te informei. Um outro detalhe é que você irá receber um comunicado que você já pode investir, um exemplo, no fundo Arcagrão. Só que o que você pode fazer é já acessar literalmente em clique aqui e você será direcionado para outra página e nessa página você irá preencher esse formulário. Vou preencher aqui. Eu vou aplicar aqui R$100 nesse fundo Arcagrão, porque de acordo ao fundo, é permitido aqui pela Rico Corretora uma aplicação mínima de R$100, ou seja, extremamente acessível. Eu digo isso porque tem corretoras, bancos como o BTG Pactual, que tem uma aplicação mínima acima de R$100. Lá é R$1.000. Então fica atento a esse detalhe. Nesse caso específico, eu não vou fazer aportes mensais, logo eu não quero contribuir mensalmente. Eu até, na verdade, vou aplicar com uma certa recorrência. Mas primeiro, não será mensalmente. Segundo, não terá um valor fixo muito bem determinado. Até porque às vezes eu utilizo o caixa para poder aproveitar alguma oportunidade excepcional naquele mês do mercado. A modalidade será uma parte muito importante que você terá que decidir se será PGBL ou VGBL. O PGBL normalmente ele é escolhido por pessoas que têm uma declaração de imposto de renda
completo. Sendo assim, investindo no PGBL, você tem a opção de descontar 12% de sua renda tributável, caso você aporte esse valor dentro do PGBL. É uma opção bem interessante, na verdade. Já um VGBL, ele não te dá esse benefício, só que em contrapartida, o PGBL, quando você for sacar o seu investimento, o imposto irá incidir em cima do valor total, ou seja, tanto do aporte inicial como dos investimentos. No VGBL, em contrapartida, não. O imposto somente irá incidir em cima do lucro. Nesse caso específico, você tem que verificar o que é que vale mais a pena para você. Mas calma que no final do vídeo eu vou te ajudar nesse sentido. No caso, eu vou escolher aqui um VGBL. O regime também é uma parte muito importante que você tem que tomar essa decisão. Você terá que verificar se irá ficar com um progressivo ou regressivo. Via de regra, as pessoas acabam definindo o regressivo, mas também existem exceções nesse sentido e também eu vou te ajudar mais até o final do vídeo. E preste muita atenção, Milênio, isso em relação à tabela regressiva ou progressiva, que a depender de qual você decida, você pode acabar pagando 35% de imposto de renda. Observe essa tabela aí na tela. Eu sei que você está acostumado a investimentos de renda fixa, que às vezes até fica ali em 15% acima de 2 anos, mas na previdência privada é diferente. Vou escolher aqui o regressivo. Nesse caso, eu vou colocar aqui o meu nome e o CPF. Pronto, declaro estar ciente e vou enviar. Processo, obrigado. Então, feito. Você enviou o formulário, eles vão avaliar o seu formulário. Se você já tiver aberto sua conta e também se tiver aquele recurso referente ao aporte que você informou que irá fazer dentro da corretora, por consequência, você terá investido no fundo Arcagrão. Agora, acredito que a corretora irá te dar esse retorno em até uns 5 dias úteis, talvez, dando o de acordo no seu investimento. Já a segunda maneira, de acordo com como eu conversei com o pessoal realmente da Rico Corretora, é você entrando em contato com o setor de suporte deles e indo falar com a parte de investimentos. Sendo assim, você terá que passar algumas informações, ele irá verificar se sua conta efetivamente está aberta, se você tem cadastro, e a partir disso eles vão fazer essa solicitação interna do quanto você quer aportar nesse investimento. Dessa maneira também funciona. E conforme prometido, Milênio, eu vou deixar esse vídeo aqui onde eu explico o que é PGBL, o que é VGBL, em qual situação cada um é mais vantajoso, o que é a tabela regressiva, o que é a tabela progressiva, em qual situação cada um deles é vantajoso, para que você saiba efetivamente como irá investir. Com isso, para se proteger e tomar a melhor decisão como você irá investir, eu recomendo que você assista. Um grande abraço, meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.